Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vou viver para o teu louvor, em teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei para sempre, Senhor. Em
Em teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei pra sempre, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja nos convida nessa Páscoa a fazer essa experiência de céu, essa experiência de presença de um Deus vivo que está no meio de nós. A oração da coleta, a oração que o padre faz, Deus, pela igreja, fala, Jesus fala ao Pai, pela boca do sacerdote. Olha só: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. É isso que nós celebramos hoje, na Páscoa. As portas da eternidade foram abertas para nós. E continua a oração do dia: concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Mas o Senhor abriu para nós as portas da eternidade. Aquele que nós vimos envolto em sangue, desfigurado, tomado pelas dores da morte. Aquele que os nossos olhos na sexta-feira santa viram e os nossos ouvidos escutaram. Ele estava tão desfigurado que gerava repulsa àqueles que olhavam para ele. Aquele que expressava e que tinha expressão de dor e morte, aquele que nós velamos respeitosamente no sábado, no silêncio do sepulcro, no silêncio da morte. Agora nós proclamamos como igreja que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está presente no meio de nós, que Ele é vencedor, que Ele é o vivente, que Ele é o vitorioso. E no nosso coração precisa ter esse desejo de encontrar, de experimentar. E o melhor, no céu, nós o veremos como Madalena viu Pedro, João, os outros. Depois vai ser testemunhado que mais de 500 irmãos o viram ressuscitados. Mas nós o veremos com os nossos olhos, e nós precisamos nutrir no nosso coração esse desejo, essa vontade de estar com Ele. O túmulo estava vazio quando Maria Madalena foi até lá. Como nós ouvimos no Evangelho, ela corre para avisar Pedro, e diz o texto que nós ouvimos do Evangelho que Pedro e João foram correndo. João chegou primeiro, claro, era mais jovem, mais vigoroso. Mas se a gente for olhar também para o lado espiritual, não vou desmerecer Pedro, né? Mas João sempre se dizia o discípulo amado, aquele que Jesus mais amava. Então, com aquela força daquele amor, fez ele correr mais rápido. Talvez Pedro, com medo ainda do que ele ia encontrar, que ele tinha negado 3 vezes, né? Ele ainda não tinha encontrado o Senhor. Talvez foi até mais devagar. Será? E agora? Será o que ele vai fazer comigo? Mas João chega e espera o príncipe dos apóstolos, o primeiro, o chefe da igreja. E aí ele entra, eles olham os sinais, e diz o texto, João fala de si mesmo: aquele discípulo viu e acreditou. Viu e entendeu, viu e compreendeu. Ele está vivo, a promessa se cumpriu. O que aconteceu? Roubaram o corpo, foi isso que Madalena, ali naquele momento de emoção, sentiu. Será que os judeus o levaram? Mas João entrou e acreditou. Essa é a fé que nós vivemos. É por essa fé que nós somos cristãos. Por esta fé nós empenhamos a nossa vida. E eu vejo aqui alguns irmãos
da comunidade que são consagrados, tantos outros devem estar assistindo, talvez padres religiosos espalhados aí pelo Brasil, fora do Brasil, que sempre acompanham a Canção Nova. É por isso que nós consumimos a nossa vida, é por essa fé, é a fé do ressuscitado que nos move a evangelizar, gastar a nossa vida, às vezes perder a nossa saúde, perder o sono. Às vezes está tão cansado, não conseguir dormir, viver as tensões de cantar uma Semana Santa inteira, ensaiar, mas será que vai dar certo? Será que o belíssimo esposo vai sair do jeito que eu ensaiei? Mas é o que nos move, é a fé no ressuscitado. Essa fé precisa nos mover como igreja. É por isso que nós vivemos, nos movemos, existimos. Vai dizer o apóstolo Paulo. É por essa certeza. Não é por causa de ninguém, de nenhum homem, de nenhuma mulher. É por causa dele. É porque ele está vivo. É porque ele está no meio de nós. Nesse dia santo, Jesus entra na glória do Pai. Nesse dia santo, apesar de nós continuarmos aqui, ele já não está preso a dia algum. Ele não está preso ao Cronos. Ele está na eternidade, e essa eternidade nos visita, essa eternidade se faz presente, essa eternidade é real, essa eternidade é concreta. Lá em Mateus 28:20 ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. É na compreensão, às vezes esse mistério de eternidade, às vezes não é tão compreensível à nossa razão humana. Por isso que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não faz mais parte da nossa realidade. Ele já não faz mais parte da dimensão cronológica, ele é eterno, e na sua eternidade, lá na sua casa, ele se faz presente quando você dobra os joelhos, quando você chama por ele, às vezes em lágrimas, às vezes com dor no coração, você fala: Jesus, me ajuda. O ressuscitado está lá, do seu lado. É essa fé que nós celebramos nesse domingo. Já não tem limitação alguma. Ele entrou na eternidade de Deus, na plenitude do seu Deus e Pai. Irmãos, entendamos uma coisa: hoje a morte foi vencida. Aleluia, glória a Deus por isso. A morte foi vencida. Ele venceu a morte. Ele venceu o tempo. Ele é eterno. Jesus abriu o caminho. Jesus atravessou o tenebroso e doloroso mar da morte. Jesus chegou ao Pai. Jesus venceu. Para que eu e você entendamos isso, nós somos participantes dessa vitória, nós participamos dessa graça. Ele nos introduziu na realidade da eternidade. A nossa humanidade está na eternidade em Cristo. A nossa carne, ele morreu na nossa carne humana, do jeito que nós morremos, para mostrar que a morte não tem mais poder. A morte foi vencida. Ele fez isso por cada um de nós. Lembra que ele disse no Evangelho: eu vou preparar-vos um lugar. É esse lugar que ele foi preparar. Ele que morreu na nossa morte, agora tem o poder da vitória sobre a morte. Ele que foi tentado pelo demônio, agora tem e mostra que o demônio não tem poder sobre a autoridade do poder dele. Ele venceu. Ele venceu. Ele nos deu, pela graça do batismo, também a capacidade de vencer. Ele nos deu o espírito da ressurreição. Ele, o Pai ressuscitou e está ressuscitado no Pai. Venceu as trevas da indiferença, as trevas do ódio, do egoísmo, da autossuficiência. Ele nos deu a graça da ressurreição. Ele está no meio de nós. Quando nós celebramos a Páscoa, quando nós vivemos a experiência da Páscoa, quando nós verdadeiramente compreendemos com a nossa fé, não simplesmente com a nossa razão,
mas com a nossa fé, que as portas da eternidade foram abertas para nós. Tudo precisa ser diferente na nossa vida, porque nós precisamos olhar todas as coisas com a perspectiva do eterno. Nós precisamos olhar as dores que nós vivemos na perspectiva do eterno. Essas dores não são definitivas. Esse sofrimento que eu vivo não é definitivo. Só existe algo definitivo: eternidade. E eternidade que Cristo conquistou com a sua ressurreição. E então todas as coisas vão se tornando diferentes para nós. Quando nós olhamos na perspectiva da fé do ressuscitado, as cruzes que nós enfrentamos no dia a dia se tornam diferentes para nós, porque nós não olhamos mais da maneira mundana, mas nós olhamos na perspectiva do eterno, do vivente, do vencedor. Nós olhamos na perspectiva do céu. Só existe um sofrimento que é eterno: o inferno. E eu sei que para lá você não quer ir, não é verdade? Se tiver alguém que quer ir aí, não vou dizer para você ir com Deus, mas vai. Porque Deus não vai, né, para lá. Mas eu tenho certeza que ninguém que está aqui quer ir para lá. O único sofrimento eterno é o inferno. Mas tudo aquilo que nós vivemos aqui, se nós entendemos na perspectiva da ressurreição, se nós olhamos com o olhar do ressuscitado, da eternidade, nós vamos compreender: essa é a nossa Páscoa, isso foi o que Cristo conquistou para nós, esse é o vivente, Ele está no meio de nós. As dores vão passar, as doenças vão passar, as angústias vão passar, o deserto vai passar, as decepções vão passar, porque Cristo não nos decepcionou. Ele conquistou aquilo de mais precioso que nós poderíamos ter: a possibilidade de um dia experimentar o abraço, experimentar o olhar daquele que é o mais belo entre os filhos dos homens. Nós ainda o experimentamos de uma forma velada, no sentido de nós ainda não vemos. Alguns santos tiveram a oportunidade de vê-lo. Nós o vemos no Santíssimo Sacramento, nós o percebemos e o tocamos no Evangelho, na Sagrada Palavra, nós o tocamos na oração, nós o tocamos nos pobres, nos enfermos, nos encarcerados, nos que não têm teto, naqueles que em Mateus 25 estão lá relatados. Mas um dia nós o veremos face a face. Escuta, sei que esse seja o desejo da sua alma nessa Páscoa. Pode cantar, meu filho. Face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor. Lá não existe dor. Vou viver para o teu louvor. Vou viver para o teu louvor. E o teu abraço conhecerei. Em teu abraço conhecerei. Os teus olhos contemplarei. Diante de ti me alegrarei.
Cristo. É a certeza da vida nova. É a certeza da nossa própria vida renovada. É aquilo que Paulo vai dizer hoje na segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Meus amados, esse deve ser o nosso esforço, viver uma vida nova em Cristo daqui para frente, cada vez mais. Foi isso que a igreja nos preparou, 40 dias de penitência, de contato muito direto com a palavra, a provocação da conversão. Depois adentramos a Semana Santa, contemplamos esse mistério que nós celebramos da Páscoa, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Porque a igreja quer que os seus filhos vivam a vida nova em Cristo. Ela quer que os seus filhos, as suas filhas creiam na sua ressurreição e vivam uma vida de ressuscitados. Meu irmão, minha irmã, se até agora você estava vivendo uma vida sepulcral, uma vida na morte do pecado, na morte dos vícios, na morte de tudo aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, entenda, a igreja hoje nos chama pela boca de Cristo, pela boca do ressuscitado, para nós vivermos a vida de ressuscitados, já agora viver essa perspectiva nova de eternidade, já agora com os pés nesta terra, sujos pelo trabalho, talvez ali rachados como os pezinhos de Madre Teresa de Calcutá, como nós muitas vezes vimos fotos, mas com os pés no chão, mas os corações voltados, o nosso coração voltado para a eternidade. Eu pergunto para você, e perguntando para você, eu pergunto para mim: nós temos disposição de viver essa vida nova? Dentro de mim há essa disposição? Eu estou disposto a deixar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que diz de morte, tudo aquilo que diz de homem velho, tudo aquilo que diz de vida nova? Mesmo que isso implique em deixar amizades, conversinhas, blá, 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 musiquinhas, filminhos, séries que não edificam a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Diz que ontem o Palmeiras ganhou do Corinthians. Não é verdade? Você é cristão, não é? Talvez você tenha postado no seu Facebook: vai, Corinthians! Ou os palmeirenses que estão aqui estão felizes porque o Palmeiras venceu. Mas você já publicou alguma coisa hoje que o seu Deus venceu? Venceu a morte? Venceu o demônio? Que cristão fajuto é você? Você está mais na terra do que nas coisas da eternidade. Você se preocupa mais com as coisas da terra. Você vive mais as coisas terrenas do que as coisas da eternidade. A gente gasta horas para contar como foi o episódio daquele filme, daquela série. Quanto tempo nós temos gastado para falar das coisas do céu? E eu não estou aqui dizendo para você que você deve ser um alienado. Mas meça a sua vida para ver se você tem sido um cristão ressuscitado, autêntico verdadeiramente. O que tem ocupado as nossas conversas? O que tem ocupado a nossa mente? A gente tem que começar a se rever, porque senão fica tudo um blá blá blá. Esse negócio eu vi e acreditei. Acreditou no quê? Você acredita no seu time, você acredita naquilo que fala na televisão, mas você acredita verdadeiramente na ressurreição? Você tem divulgado que Ele está vivo, que Ele tem feito maravilhas? A gente perde muito tempo com as coisas dessa terra. Mesmo que você precise, meu irmão, ter um posicionamento, minha irmã, muito radical, muito concreto, muito duro, mas é necessário. Tem que ser uma decisão de deixar a morte, de deixar o sepulcro. E aqui eu não estou dizendo que você assistir um jogo de futebol vai te levar para o inferno, não é nada disso, me entenda muito bem. Pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas eu estou dizendo, nessa sua vida, será que o evento pascal é mais importante para você do que um jogo de futebol? Porque às vezes não é não. Porque às vezes a gente fala mais das coisas dessa terra do que das coisas do céu. A gente gasta mais tempo com as... mas nós estamos na terra, padre, é claro. Não sou um abestalhado, eu sei que eu estou na terra.
Mas Paulo está dizendo, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas. Não é o Padre Roger radical da Canção Nova, é o apóstolo Paulo, querido. Então rasga essa página da Bíblia. Se não é para ser assim, para que está escrito então? É só para enfeitar a carta aos Colossenses? Não, é para que os cristãos vivam. Buscai as coisas do alto. O paganismo tem entrado nas nossas casas, na nossa vida, até mesmo dentro das esferas da igreja. Muitos jovens cristãos vivem mais pagamente a sua sexualidade do que cristamente, que deveria ser ali a busca incessante da graça de Deus para viver a castidade. Uma decisão de dizer, olha Deus, me deu o dom da castidade. Santo Agostinho nas Confissões ele diz assim, que quando ele encontrou Jesus, né, ele viveu uma vida meio pervertida sexual e tal, e aí ele viu que ele tinha que arrumar a vida dele. Aí um dia ele chegou para Deus e falou assim, olha Deus, me dá o dom da castidade. Daí a pouco ele falou assim, não, espera um pouquinho, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. E aí ele fala, não era uma decisão, vou usar a linguagem da Santa Teresa d'Ávila, não era uma determinada determinação, era só um desejo. Depois ele viu que ele precisava pedir mesmo, porque a castidade é um dom. Não pense que é só esforço seu, não. Se achar que é esforço só seu, você não vai aguentar. Vai aguentar 1 mês, 2 meses, daí a pouco, como diz o ditado, a vaca vai pro brejo. Mas é dom. Eu peço para Deus. Nós precisamos abandonar as ideias e as propostas que são totalmente contrárias ao ensinamento do Senhor, as escolhas erradas que talvez nós tenhamos feito, aqueles que são casados, as situações de adultério que você tem permitido, as realidades de corrupção, as permissividades que tantas vezes têm sido a marca da nossa vida. Numa outra leitura de hoje, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, seguintes, Paulo vai dizer, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, da pureza e da verdade. Hoje, o ressuscitado quer te abraçar. Esse pão sem fermento que você e eu precisamos ser, o pão sem fermento da Eucaristia que nós vamos comer daqui a pouco, o pão que é o próprio Cordeiro imolado, ressuscitado, Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que nós vamos encontrar com Ele na comunhão que nós faremos, o vencedor, o vivente. Mas nós precisamos ser esse pão ázimo. A nossa vida precisa ser uma vida na semelhança do pão ázimo, do Cordeiro Pascal, sem o fermento da impureza, totalmente na verdade, na justiça, para nós experimentarmos o abraço desse Deus. Para nós experimentarmos o abraço desse Deus. Vou te dar um exemplo de algo que eu vivi há um tempo atrás, e que nós constantemente precisamos fazer a experiência desse abraço. Eu acompanho um jovem que estava lutando contra o crack. E a luta contra o crack não é fácil. É um domínio, é uma força. A dependência, o vício, é uma doença que precisa de remédio, precisa de cura. E eu estava acompanhando, ele estava um tempo bem. E aí ele me ligou e ele falou assim: padre, eu caí. Eu falei: é, filho? Foi. Eu falei: você está onde? Aí ele falou: eu estou em tal lugar, que era na frente da fábrica que ele trabalhava. Eu falei: me espera aí que eu estou indo aí agora. Ele falou assim: tá bom, vou te esperar. E naquela época, já tem um tempinho, né? Eu usava camisa branca, azul, hoje eu só uso preto. E eu estava com a camisa de manga comprida branca,
calça preta, peguei o carro e fui. Aí quando eu cheguei na esquina do lugar aonde ele estava todo sujo, da cabeça aos pés. E aí eu fiz assim para ele. Aí ele: não, padre, não vou te abraçar não, olha como que eu tô. Aí eu falei: não tem problema, pode me abraçar. Aí ele me abraçou, eu dei um abraço de urso, né? Eu sou grande, então dei um abraço de urso assim, segurei no meu peito e falei no ouvido dele assim: o padre acredita em você. Vamos recomeçar? Páscoa é recomeço. Você quer recomeçar? Aí ele chorando falou assim: quero. Eu falei: vamos recomeçar. Soltei ele e ficou gravado na minha camisa a sujeira dele. E naquela hora o ressuscitado falou no meu ouvido: é assim que eu faço tantas vezes com você. Eu te abraço e a sua sujeira fica em mim, inteirinha em mim, completamente em mim. E eu sempre te convido a recomeçar. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos retomar a nossa vida com Deus? Vamos retomar o nosso sonho com o céu? Vamos retomar o nosso sonho de eternidade? Vamos retomar aquilo que um dia nos trouxe aqui? Vamos retomar aquilo que um dia que me fez sair da minha casa. Eu saí da minha casa sonhando com a santidade, sonhando com a perfeição, sonhando com o céu, sonhando com a vinda gloriosa de Jesus. E hoje, nessa Páscoa, Jesus quer nos abraçar. Jesus quer colocar em nós de novo o sonho de querer nos encontrar com Ele, com a beleza dEle. Não estava programada essa música. Eu vim no carro, Jesus me lembrou desse abraço que eu dei nesse jovem. E eu chamei a Ju lá, faltando 10 minutos para a missa. Falei: Ju, tem como cantar essa música do abraço? Em teu abraço conhecerei, e o teu abraço eu conhecerei. Diante de ti me alegrarei, Senhor. Eu quero, não sei se você já percebeu, nessa missa pascal, provocar no seu coração esse desejo de céu. Porque o que a igreja diz é isso: Cristo abriu para nós as portas da eternidade. É possível. Se você caiu, se você se sente sujo, se você talvez se desviou, se você abandonou os propósitos, talvez você esteja na tibieza, na frouxidão espiritual, hoje, daquela maneira que eu abracei aquele rapaz, e que a marca dele ficou em mim, o ressuscitado quer te abraçar. Ele quer te abraçar para que você, sentindo o abraço dele, você deseje todos os dias encontrá-lo no céu. Os santos, gente, pareciam que eram loucos, né? Teresa d'Ávila lá com seus 5, 7, 8 anos, foi com o irmãozinho dela, Rodrigo, para frente da batalha onde estavam os mouros, que estavam conquistando algumas partes ali da Europa, porque ela queria ver a Deus. E os 2 irmãos pequenos foram para tentar morrer para ver a Deus, porque eles tinham ouvido o tio, a mãe, não sei, falar que para ver a Deus tinha que morrer. E eles queriam ver Jesus. Padre Pio ficava querendo direto: meu Deus, eu quero morrer, me leva. Não porque ele queria negar os sofrimentos das chagas que ele estava vivendo, mas ele tinha medo de perder a salvação. Senhor, se eu tiver mais um dia, e se eu errar, e se eu vacilar, e aí você vai lendo a vida dos santos. Gema Galgani queria morrer para ver a Deus, porque sentiram a presença desse ressuscitado que os transformou num abraço. Talvez a expressão para você que está voltando é daquele abraço de um pai que está te levantando, e ele vai dizer no seu ouvido, como eu disse para aquele rapaz: o Padre acredita em você. Vamos recomeçar? E eu falo agora no nome de Deus,
Deus acredita em você. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Ele ressuscitou. Vale a pena. Um dia nós o veremos face a face. Um dia nós experimentaremos de uma forma física esse abraço. Um dia nós viveremos para o louvor, no lugar onde não existe mais dor, não existe mais morte, não existe mais sofrimento, aonde a morte já foi vencida. Por isso vale a pena seguir o que o apóstolo Paulo está dizendo: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Esforçai-vos. Meus irmãos, coloquemos esforço na nossa busca, coloquemos esforço na nossa busca de intimidade, na nossa vida interior. É lá que nós vamos encontrar todos os dias com o ressuscitado. É de lá, é da vida interior, é da intimidade. Às vezes daquela maneira que Jesus diz, e nós escutamos na quarta-feira de cinzas: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Deus que está no escondido, porque Ele quer te revelar a beleza da presença dEle. Ele quer te transformar. Saudades do céu, saudades do céu, saudades de eternidade, saudades do sonho de santidade, saudades do sonho de perfeição, saudades desse Deus que um dia me atraiu e que tantas vezes, sujo, o padre se aproxima dele, ele abraça o padre, a marca do padre fica nele, as sujeiras do padre ficam nele. Já abraçou o misericordioso ressuscitado no confessionário? A sujeira fica toda nele. E ele diz: eu acredito em você. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Vamos retomar nossa vida espiritual? Vamos retomar nossa intimidade com Deus? Vamos retomar o sonho do céu, sonho da perfeição, da santidade? Feche os seus olhos, abraça o seu peito, sinta, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele ressuscitou. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Lá não existe dor, vou viver pra o teu louvor. Em teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz. Sei que lá só brilha a luz, Santo, Santo, só tu és Rei e pra sempre, Senhor. Segura aí a sua mão no seu coração com seus olhos fechados. Sinta-se agora como aquele que recebeu a notícia. Maria Madalena disse: olha, roubaram o corpo do Senhor, não sei aonde colocaram. E sinta-se agora, faz a experiência de imaginar na sua mente você sair correndo e ir na direção do sepulcro. E vai correndo porque roubaram o corpo dele, aonde o colocaram. E aí você chega junto com João, junto com Pedro, e
você vê que a pedra foi rolada. Você entra agora no sepulcro com a sua imaginação. Entra com a sua imaginação. Olha o lugar, a pedra onde o corpo dele estava. Veja que do lado estão os panos, o sudário, aonde o corpo dele foi enrolado. Mas ele não está mais ali. O sepulcro está vazio. E eu quero convidar você a fazer a experiência do discípulo amado. Ele viu e acreditou. Diga agora com as suas palavras: eu acredito. Eu acredito na ressurreição. Essa é a minha fé. Essa é a maior verdade da minha fé. Jesus, o Senhor está vivo. Fala para Ele: eu acredito, eu estou vendo e eu creio. Mas agora, ao dizer que você acredita, porque viu o sepulcro vazio, os panos, ali no sepulcro eu quero convidar você a deixar tudo aquilo que é realidade de morte na sua vida. A depressão, deixa lá dentro agora do sepulcro. Deixa o pânico, deixa aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento. Eu quero convidar você a deixar agora a sua enfermidade. Você que está doente, você viu e acreditou, Ele está vivo. Deixa agora a sua enfermidade. Deixa agora o vício da masturbação. Deixa agora o vício da pornografia. Deixa agora o seu namoro desregrado lá dentro do sepulcro. Deixa agora aquela tentação do adultério, você que é casado. Deixa agora a tentação da corrupção, da mentira, da vida dupla. Deixa agora lá dentro aquela indisposição de rezar. Deixa lá dentro do sepulcro agora aquela dificuldade que você estava trazendo, aquela resistência interior que estava te adoecendo psicologicamente. Você viu e creu. É a hora de deixar a morte no lugar da morte, porque ela não pôde prendê-lo. Com Ele agora você vai ressuscitar. Com Ele agora você vai experimentar a força da ressurreição. Nele você vai experimentar. Deixa a droga, deixa a maconha. Talvez você tenha aquela ideia: mas é uma coisa natural, faz bem, me tranquiliza. Não, isso não faz bem para você. Deixa lá agora o vício de qualquer espécie de droga, de tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Deixa lá os sinais de morte. Os sinais da morte ficaram no sepulcro. Ficou lá a pedra, ficou lá o pano que estava sobre o rosto, o pano que cobriu o corpo. E agora eu convido você a se levantar. Isso, se levante. E agora é a hora de sair do sepulcro. Agora deixou lá, você deixou, ergue os seus braços. Saia com os braços levantados do sepulcro. Saia com os braços levantados e diz agora: eu ressuscito com Cristo. Vai orando nessa dimensão, vai dizendo: eu sou ressuscitado com Cristo. E eu quero a vida nova, eu quero o céu, eu quero a eternidade. Eu quero buscar as coisas do alto. A partir desse domingo de Páscoa, eu vou buscar a eternidade. Faz um compromisso agora com o ressuscitado. Ele está aqui diante de você. Ele agora vai à sua frente. Ele agora caminha com você. Ele agora é a sua vitória. Vai assumindo agora a vitória da ressurreição sobre a sua vida, sobre o seu pecado, sobre os seus vícios, sobre tudo aquilo que te afastava de Deus. Vai assumindo agora que Ele te abraça, que Ele absorve as suas impurezas, as suas sujeiras, que fica a sua marca nele. Mas lá na mansão da morte, agora é vida nova. Diga: eu quero a vida nova, eu preciso da vida nova. Fala para Jesus agora: eu preciso de uma vida ressuscitada, eu preciso de uma vida sobrenatural. Eu preciso, me dá o sobrenatural da sua presença. Vai orando, e quando te faltar as palavras, vai deixando o Espírito Santo falar pela sua boca em mistérios, falar em línguas estranhas. Vai deixando agora brotar dos seus lábios os gemidos inefáveis. Quando te faltar as palavras, deixa Deus orar pelos seus lábios no poder do Espírito. Mas vai agora fazendo uma aliança de ressurreição. Não pode hoje ser um dia qualquer. É o dia da sua ressurreição, que você ressuscitou com Cristo. Ele entrou, viu e acreditou, e essa fé mudou a vida, essa fé transformou a vida. Vai orando, deixa fluir dos seus lábios a oração do Espírito. Ergue os seus braços e que esse santuário seja tomado pela força da glória de Deus, a glória do ressuscitado, a glória daquele que venceu, a glória do vivente, a glória daquele que abriu as portas da eternidade, daquele
aquele que nos espera de braços abertos, o mais belo entre os filhos dos homens, aquele que espera cada um de nós para nos coroar de glória, honrar a nossa luta, honrar a nossa busca. Eu quero ouvir a sua voz. Ora no Espírito, solta a sua voz, deixa o Espírito Santo orar. Isso, vai deixando agora o Espírito Santo movimentar o seu coração. Você é escolhido, você é eleito, você é chamado, você é do céu, você não é dessa terra, você é do alto, você não foi feito para as coisas vãs desse mundo. A gente vive e precisa viver as coisas nessa terra, mas nós vivemos aqui como estrangeiros. Nós sabemos que nós não somos daqui, nós somos do alto, nós somos do céu. E nós queremos, Senhor, falar a linguagem do céu. Nós queremos, Senhor Deus, ter a visão de eternidade. Volta, Senhor, ao nosso coração. Retorna ao nosso coração a saudade do céu. Retorna ao nosso coração a saudade do céu, o desejo do céu, o desejo de perfeição, de santidade. Faz-nos experimentar essa graça. Faz-nos experimentar essa graça. Faz-nos experimentar essa graça, Deus. É o que eu te peço como teu sacerdote que preside essa Eucaristia. É o que eu te peço pelo povo que está aqui, por mim mesmo, pelo povo que acompanha de casa, pela rádio, pela internet, pela TV, fora do Brasil, aonde estiver agora alguém, que a sua presença ressuscitada se manifeste neste lugar e que transforme a vida desse irmão e dessa irmã, e que ele entenda que um dia nós te encontraremos. Nós te encontraremos, Senhor. Nós te encontraremos. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilharás sobre mim. Sei que lá não há temor, não há choro, angústia ou dor, pois serás tudo em nós, Senhor. Ergue os braços. Lá não existe dor. Lá não existe dor. Vou viver para o teu louvor. Vou viver para o teu louvor. E o teu abraço conhecerei. E teu abraço conhecerei. Seus olhos contemplarei. Diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz. Canta. Sei que lá só brilha a luz. Santo, Santo, só tu és Rei pra sempre, Senhor. Em teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei. Diante de ti me alegrarei, Senhor. Sei que lá só brilha a luz. Santo, Santo, só tu és Rei pra sempre, Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado e faz aquilo que eu fiz com aquele rapaz. Você vai dar um abraço do ressuscitado. Fala para ele assim: eu acredito em você. Vamos recomeçar. Ressuscitados. Amém. Vamos aplaudir o ressuscitado. Vamos aplaudir esse irmão ressuscitado do nosso lado. Vamos aplaudir a nossa fé, que nos faz experimentar a ressurreição do Senhor. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.